Olá, você está no primeiro episódio do Atypical Woman Brasil. E hoje, nesse primeiro episódio, nós falaremos sobre relacionamentos. Relacionamento numa perspectiva emocional, numa perspectiva estrutural e espiritual. Hoje nós vamos receber aqui a Marília Covo. Olá, Islene, muito obrigado pelo convite. Eu quero me apresentar, eu sou formada em Direito e hoje eu sou psicanalista, que foi a profissão que eu me identifiquei e me encontrei. E estou aqui para servir vocês nesse primeiro podcast, me sinto muito honrada. Que bom. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, nós temos algumas trocas aqui para fazer e vamos começar com a primeira pergunta que é, Marília, quem é você além dos seus títulos? A Marília disse que ela é formada em Direito, mas ela também é psicanalista, ela também é pastora, então queria que você falasse um pouco para a gente, além dos seus títulos, quem é a Marília? Bom, a Marília é uma mulher, mãe, eu sou esposa, amo a minha casa, por incrível que pareça, diferente de muitas mulheres hoje, eu amo os afazeres domésticos. Eu amo ser esposa, eu amo cuidar do meu lar, como eu já disse, e eu amo ver pessoas sendo restauradas e reestruturadas através da psicanálise. Muito bem, então a gente vai começar falando sobre a parte psicanalítica, tá bom? Então eu quero te fazer uma pergunta, Marília. O que mais adoece os relacionamentos dentro da sua visão? Eu acredito, Islene, que hoje, no mundo tão virtual como nós temos, o que mais adoece as mulheres é a comparação. Hoje, com as redes sociais desse jeito, do jeito que tá, é impossível você ver uma pessoa no Instagram, por exemplo, ou em outros, TikTok, por exemplo, e não se comparar. Eu acredito que o que mais adoece os relacionamentos hoje é você se comparar. Vou te dar um exemplo. Você pode assistir um filme e, de repente, a mulher, inconscientemente, começa a olhar para aquele homem idealizado no filme ou numa série e começa a ver o marido que tem em casa que não tem nada a ver com o cara que está lá sendo exposto. E aí vem aquela comparação. Mas, gente, meu marido não me dá flores. Meu marido não me trata tão bem como aquele cara. E aí, esse é o tipo de comparação, mais inúmeras outras tipos de comparação que nós vivemos no nosso dia a dia, no caso. Ainda falando sobre esse assunto, você acha que qual que é a diferença entre carência e amor? A gente Certo. consegue identificar? Sim, de uma maneira bem clara. A carência, você tem que notar ela sempre como sendo um buraquinho que não consegue ser preenchido de qualquer forma. A carência te leva a fazer. Imagina que você está com um tampão nos olhos. A carência te leva a fazer coisas que você não vê conscientemente, mas te levam sempre a falhar, principalmente em aspectos de relacionamento. Por exemplo, quando a pessoa ela é muito carente, ela precisa preencher um espacinho que qualquer migalha pode preencher. E isso daí é um buraco que é tão perigoso que pode levar as pessoas a entrarem em relacionamentos abusivos, sempre procurando migalhas. Porque olha só, as pessoas que são carentes sempre vai ter alguém que é muito espertinho, no sentido mal, eu digo, querendo se aproveitar daquela carência afetiva. E isso é muito diferente do amor, porque o amor, ele requer um amadurecimento e uma constância. A carência, ela não anda junto com o amor, porque a carência, ela precisa ser preenchida instantaneamente. E o amor é uma construção que vem durante o tempo, no caso, diariamente. São opostos, no caso. Eu acredito que o amor ele seja uma decisão consciente, né? Se a gente pode dizer assim. Eu quero te perguntar também, Marília, o que que você acha que hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, de qual forma a nossa família ela tem essa influência nos nossos relacionamentos?
Eu costumo dizer, Islene, para as minhas pacientes o seguinte, que a nossa base, que a nossa vida é uma pirâmide, né? A nossa base, que foi a base que nós tivemos em casa, da nossa criação e tudo mais, ele que leva para quem nós somos hoje. Então, se você viveu numa casa, num lar, onde o papai e a mamãe estavam sempre juntos, havia uma harmonia, havia uma entrega de soluções muito rápidas para que você tivesse um bom lar, um bom relacionamento, você vai se inspirar nos seus relacionamentos futuros, no seu pai e na sua mãe. Da mesma forma que se você não teve um lar estruturado emocionalmente dizendo, todos os relacionamentos serão também, com base naquela desestrutura. E não é porque a pessoa quer: "Ah, então vou fazer dar errado, porque meu pai e minha mãe também não deram certo, eles não me ensinaram e eu não quero saber". Não é sobre isso. É sobre você não saber como solucionar os problemas dentro do relacionamento. Então, quando a gente fala sobre os nossos relacionamentos da influência, no ponto de vista da influência familiar, é exatamente essa. É você ver aquilo que os seus pais passaram e, de repente, replicar aquilo nos seus relacionamentos. Aí você tem uma escolha. Ou você escolhe replicar de um jeito que não deu certo e vai continuar não dando certo, ou você aprende métodos para fazer o seu relacionamento dar certo. Porém, se já deu certo com seus pais, é só replicar aquilo que eles fizeram que vai continuar dando certo. Ainda dentro dessa base familiar, eu queria linkar uma pergunta com a outra. Primeiro, você acha que a maioria das pessoas e dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos de filhos que tiveram umas histórias de pais que não foram saudáveis, foram mais traumáticos, é consciente ou inconsciente a réplica desses relacionamentos que depois essa pessoa acaba construindo? Essa é uma pergunta, e além disso, eu queria te fazer juntando aí uma outra pergunta, né? É possível a gente construir um relacionamento saudável sem ter feito as pazes com a nossa história? Vamos lá. A primeira pergunta fala sobre nós replicarmos aquilo que a gente viu em casa. É inconsciente. Isso. Isso acontece porque, posso te dar um exemplo. Quando você vive num lar que o abuso nas palavras e do jeito que é formado, por exemplo, insultos, xingamentos, um ambiente onde as palavras elas não são medidas de uma maneira a construir o amor. O adulto quando cresce, no caso a criança quando cresce e se torna um adulto, ele vai achar que os insultos que ele recebe é uma forma de amor. Por quê? Porque o papai e a mamãe me amavam e eles me tratavam assim, então, consequentemente, ela vai achar que aquilo lá é uma forma de amor. Então, não é, no caso, o inconsciente trabalha para que a gente replique aquilo que a gente aprendeu em casa na nossa vida futura, sem dúvida nenhuma. E aí a outra pergunta que você pode repetir, por favor? Sobre as Sobre? pazes, ter feito as pazes com a nossa história. Isso. É possível Quando a construir gente um relacionamento saudável sem ter feito as pazes com a nossa história? Não é possível. Você não consegue ter um relacionamento saudável sem fazer pazes com a sua história. Porque quando você entende onde você está e onde você quer chegar, você vai conseguir entender todas as suas falhas e ter o remédio certo para aquele machucado e ressignificar a sua vida para que você tenha, então, um relacionamento saudável e seguir adiante. Diferente, não replicando aqueles mesmos problemas que você viveu ou que você passou. Precisa Isso ter acaba se pazes com tornando um você padrão. mesmo. É um padrão, sem dúvida. Para você eu falo sempre o seguinte, Islene, para você romper essa bolha, você precisa ver que você tá na bolha, Sim, entendeu? Porque é como se a gente vivesse num relacionamento, fosse um aquário. Vamos pegar um outro exemplo, se você, estivesse numa gaiola, você fosse um passarinho enjaulado. Quando a pessoa está no looping onde dá tudo errado, aquele passarinho vai estar sempre preso ali, mas ele não vai conseguir olhar o mundo em volta. Ele só vai conseguir ver que ele precisa sair daquela gaiola quando ele realmente
quiser sair. A bolha é a mesma coisa, você só vai romper a bolha se você entender que você pode ter uma vida saudável e que você quer viver uma história diferente do que aquela que você foi ensinada a vida inteira. É possível. Para isso, para isso a gente precisa ter uma visão clara e também é importante a gente ter uma base de autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente tem essa base de autoconhecimento e que a gente consegue enxergar, inclusive esses padrões familiares, a gente consegue transcender aquilo que às vezes não foi saudável. É isso mesmo? É, sem dúvida nenhuma. Aí até a gente fala sobre nossos posicionamentos, né? A gente conseguir entender que a gente precisa ter os posicionamentos certos, aceitar que a gente pode viver uma boa vida, e eu falo sobre respeito, sobre integridade, sobre, ser amada de verdade quando a gente rompe a bolha que de abusos, no caso, que poderia estar acontecendo, e entende que a gente pode viver uma vida boa e frutífera, normal, no caso. A gente está falando sobre essa questão aqui, né? Principalmente sobre relacionamento homem-mulher, relacionamento de casamento. Mas eu queria que você só desse uma explanada sobre relacionamentos de modo geral, sobre relacionamento mãe e filha, pai e filha, ou filho, né? Relacionamentos de amizades, né? Dá uma explanada, assim, de repente, com dois exemplos de situações que você pode ligar ali um pisca-alerta para poder ter essa sinalização de que é um relacionamento saudável ou de que de repente não seja esse relacionamento saudável. Ok, isso é maravilhoso. Quando a gente consegue instruir os nossos filhos, principalmente nós, como mães, aí quando pais, no caso em geral, quando a gente tem esse olhar e poder instruir os nossos filhos, a gente consegue já ligar o sinal vermelho rapidinho, né? Que é um alerta. Eu vou dar um exemplo para você. Sempre quando você for ver o relacionamento dos seus filhos, procura se inteirar de como foi o dia dele. Quando você conversa com ele, ele vai falar sobre todos os probleminhas dele, né? Nem que seja na hora de dormir. Fica esperto ali que alguma coisa vai sair. Então, ficar esperto a relacionamentos de xingamento, quando vier também algum coleguinha querer mandar nas suas amizades, nas amizades dos seus filhos, né? Você não pode conversar com aquele menino ou com aquela menina, porque a sua amizade é tão importante, eu só quero ela para mim. E aí também sobre insultos, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na escola, eu tinha uma amiga que eu jurava que era minha amiga, Slene. E eu acreditava tanto, e eu abri meu coração para ela e tudo mais, até que um dia eu tirei 10 numa prova de matemática. E aí, quando eu fui mostrar para ela a prova de matemática que eu tinha tirado 10 e ela tinha tirado 9,5, ao invés dela ficar feliz com a minha prova, porque eu não sabia qual que era a nota dela, mas eu queria compartilhar a minha alegria com ela. Ela falou assim para mim: "Você tirou 10?" Eu falei: "Eu tirei." Falei: "Mas por quê? Não pode?" Ela falou: "Não, porque eu sou muito melhor que você. Você não é melhor que eu." Isso é amizade? Isso não é. Isso são pontos tóxicos que são transmitidos através de coisas muito pequenas, né? Travestido, no caso, de amizade. E um outro exemplo que eu posso te contar foi uma vez que eu cheguei na escola e eu vi um dos meus filhos ajoelhado pedindo para um coleguinha, por favor, falar com ele. No caso, o menino estava fazendo, hoje a gente entende na psicanálise, ele estava fazendo a greve do silêncio, o castigo do silêncio com o meu filho. E ele estava, no caso, o meu filho poderia chorar horrores pedindo, pelo amor de Deus, para ser ouvido. Mas o menino estava castigando. Isso também é uma amizade tóxica. Tanto é que isso se comprovou muitas vezes depois. E criança pequena, Slene, briga de empurrão e para conectar humilhação. Então, por exemplo, pegar a criança, botar a criança para baixo, empurrar a cabeça dela no chão, isso tudo são sinais de humilhação. E isso não é brincadeira. Tem muitas crianças que brincam assim. Agora, tem crianças que elas são más e a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar os nossos filhos serem levados por esse tipo de amizade que vão destruir a autoconfiança deles, sem dúvida nenhuma. É verdade. Pensando sobre tudo isso que você está compartilhando, né? Eu
essas identificações. Só para o nosso público aqui ter um pouquinho mais de consciência que isso também pode acontecer no relacionamento de pais e filhos, não é mesmo, Marília? Sem dúvida, Não é sempre. só no relacionamento de amizade, isso pode acontecer no relacionamento de pais e filhos. Eu acredito que quando você sente aquele aperto, aquele desconforto de alguma situação que ocorreu ali, um relacionamento familiar de um tio, sobrinho ou vice-versa, isso também pode sinalizar algum tipo de abuso? Sim, sim. Eu diria ainda que quando a gente trata de contexto familiar, é ainda mais difícil a gente se posicionar. Porque imagina só, no caso do pai e da mãe, quando você leva a um abuso no relacionamento, no tratamento, quando a sua identidade acaba sendo retirada de você, e aí você fala: "Puxa vida, mas é meu pai e minha mãe, mas eles vão querer sempre o meu bem", ou é o meu tio, é a minha tia, eles vão querer sempre o meu bem. Eu acredito, Islene, que quando a gente é criança e até na metade da nossa juventude, a gente pode ficar refém desse tipo de comportamento. Porém, quando a gente tem uma maturidade com o passar do tempo e com a terapia também nos mostrando isso, a gente consegue lidar melhor com essas situações. Ótimo, excelente. Marília, agora a gente vai falar um pouquinho de relacionamento conjugal mesmo, e eu quero te fazer uma pergunta. O que sustenta um casamento quando o sentimento oscila? O que sustenta o casamento quando o sentimento oscila, sem dúvida nenhuma, é o respeito. O respeito é uma coisa, Islene, que nunca pode acabar. O, hã, eu sempre digo assim, né, que o casamento, a construção do amor, ela nunca é linear. Vai para cima e para baixo, dá muitas voltas. Mas se você não perder o respeito, ainda que oscile um pouco, né, o relacionamento, se você não perder o respeito, ele continua, crescendo sem problema nenhum. Olha só, hoje a gente vê uma disputa relativamente considerável entre casais, né? A gente está aí apesar de a gente ter tido essa crescente da fala da mulher, da voz da mulher, com isso também vem meio que uma disputa entre os casais, né? Isso tem ficado, infelizmente, tem sido uma coisa comum. E aí eu quero te perguntar, como é que a gente resolve conflitos sem transformar essas diferenças entre homem e mulher em guerra? É até engraçado isso que eu vou dizer, mas eu sempre repito, a gente transforma toda essa situação com um bom diálogo. O diálogo, que é a conversa, é o olhar, o olho no olho, é ter uma comunicação limpa, clara e sem ruídos, sempre vai solucionar qualquer início de guerra. No caso, se você tem um bom diálogo, nem a guerra vai acontecer, porque você já consegue solucionar logo no começo os ruídos que acontecem. Dentro da sua visão, Marília, eu queria saber qual que é o maior erro que assim está visível que os casais têm cometido na atualidade. É a falta da comunicação. Sem dúvida nenhuma. Quando você não se comunica, você começa a estragar todo o seu relacionamento. Porque quando a gente fala em comunicação, Slene, a gente está falando sobre, eu diria que é sobre a água para você regar a plantinha que é o seu casamento. Se você não tem comunicação, você não consegue fazer o seu relacionamento fluir. Você pode estar casada aí 20 anos, mas você não conhece o seu companheiro que está com você. Então, a comunicação e a falta dela, a comunicação traz, no caso, bênção para o seu casamento, mas a falta de comunicação, ela é um desgaste imenso. Olha só, o amor é uma escolha diária ou é uma consequência de compatibilidade? Por que tem essa pergunta aqui? Porque eu tenho certeza, convicção de que algumas jovens vão estar aí é, nesse momento assistindo a gente, e aí cai essa pergunta, né? Porque quando nós somos jovens, eu creio que está mais possível da gente pensar nessa consequência de compatibilidade e não uma escolha diária. Então, eu queria que você desse uma explanada para a gente, qual que é a sua visão com relação a isso? Certo, eu acredito que o amor é uma escolha diária, não é uma consequência de compatibilidade. Porque você pode estar casado com uma pessoa extremamente diferente de você, né?
e ainda assim fazer dar muito certo, porque é escolher. Já viu aquele ditado já, que são os opostos que se atraem? Isso Sim, é muito, eu diria que é muito variável. Porque se você quiser ter, um relacionamento, eu diria que, ainda que difícil, mas um pouco mais fácil que os outros, quando você foca num relacionamento com pessoas que têm o mesmo gosto que você, seja mais parecido com você nos relacionamentos, no gosto, na vida mesmo, você vai ter um pouco mais de facilidade nas suas escolhas diárias. Agora, se com quem você se relacionar é extremamente diferente de você, a escolha diária de amar, de pedir perdão, de regenerar o seu relacionamento vai ser ainda mais presente. Aí eu tenho uma sugestão. Quando sim, você é casado com uma pessoa completamente diferente de você, totalmente não totalmente incompatível, porque muita incompatibilidade não sustenta um casamento, mas que sim, não seja tão igual a você, escolha aquela máxima: "É melhor ser feliz do que ter razão". Aí não sempre. tem erro, não tem erro. Tem horas que a gente tem que levantar a bandeirinha da paz, né. Tem hora que não tem o que fazer, então leva isso pra vida, sabe, deixa acontecer, deixa fluir. Eu ia falar exatamente isso, que é melhor ter paz do que ter razão, e aí a gente já abrange em todos os níveis de relacionamento, seja com o cônjuge, eu sei que às vezes a gente tem que ser mais incisivo com os filhos, né? Mas nessa dinâmica também, às vezes a gente vai precisar, né, escolher pela paz do que a razão em determinados momentos e nos relacionamentos que a gente constrói ao longo da vida. Eu queria te fazer mais uma pergunta aqui, que é como a identidade em Cristo protege uma mulher de relacionamentos destrutivos. O que você acha? Isso é maravilhoso. Quando a gente fala sobre relacionamentos destrutivos, primeiro a gente tem que entender o que é que não destrói, né, a gente entende o contrário. O que não destrói é aquilo que é bom, perfeito e agradável. A Bíblia mesmo nos diz isso. E quando você entende, mulher, que você é filha amada de Deus, ainda que você tenha tido aqui na terra um pai que não te amou como você gostaria, como de viver os seus sentimentos, se você entende que você é filha amada de Deus e que o teu pai no céu não gostaria de te dar o pior, você entende que realmente você é amada e não aceita qualquer coisa. Porque quando a gente fala sobre identidade e a proteção de relacionamentos abusivos, a gente consegue entender que o relacionamento abusivo destrói. O relacionamento abusivo, ele destrói tudo aquilo que Deus fez, ou seja, tira a sua identidade de filha amada, você não é tão amada mais assim. Tira seu respeito próprio, ou seja, você pode ser tratada de qualquer jeito, que não tem problema nenhum. Agora, me fala uma coisa, só para você pensar. Você acha que Deus, como seu pai, gostaria de ver você sofrendo? A resposta é não. Não, Agora, se você tiver dúvida nisso, é porque você tem um problema muito sério com paternidade. Porque nenhum pai gostaria de ver seu filho sofrer. é verdade. Olha só, existe relacionamento saudável sem maturidade espiritual? Você acha que uma mulher ela consegue encontrar dentro de um relacionamento sem ter essa maturidade, um relacionamento saudável? Eu acredito que não, porque a pergunta anterior já praticamente respondeu exatamente isso que a gente vai falar. Quando você entende dentro da sua maturidade espiritual o quanto Deus te ama e o quanto você é preciosa para o Senhor, você não aceita qualquer coisa. É isso aí. E dentro dessa ótica, ainda dentro da psicanálise mesmo, o que uma mulher precisa curar antes de desejar um relacionamento, um casamento? Eu acredito que a mulher ela precisa, desejar a cura interior. Se ela não entender que ela precisa ter uma cura no coração dela, ela nunca vai, se sujeitar a um outro relacionamento. Relacionamento, no caso, quando você, no caso, for aceitar ser amada.
você não vai se aceitar ser amada se você não tiver uma cura dentro do seu coração, onde você realmente fala: "Puxa vida, eu mereço ser amada sim. Você pode me amar sem problema". Vou te dar exemplo, muitas mulheres não gostam de receber flores. Sabia disso? E por que que elas não gostam de receber flores? Porque elas não se sentem amadas e valorizadas o suficiente. Ainda que o marido dela vai entregar flores para ela, ou o namorado, ela ainda assim vai se sentir tão inferior que ela vai falar assim, que a primeira coisa que ela fala? "Ah, mas não precisava". Não, isso daí é uma eu falo que é uma maquiagem da aceitação, né. É como se a gente falasse assim: tá bom, eu não precisava, mas já que você comprou". Não, aceita. Quando uma mulher é curada realmente dentro de um pra um relacionamento, ela vai aceitar ser amada, ser paparicada pelo marido de uma forma natural. Eu queria pegar um gancho dessa tua fala e compartilhar algo pessoal aqui. Eu sou uma dessas mulheres que não aceitava essa questão de flores. Tinha dificuldade com isso. Porque ao longo da minha vida não cresci acostumada né, com mimos, enfim. E aí, quando me casei com o Mecenas, a primeira vez que ele me deu flores, eu fiquei assustada e fiz uma conexão negativa, porque a minha família tinha um discurso muito pesado de que você recebe flores quando você morre. Então, olha o peso familiar mesmo, né? De uma cultura familiar que sobrevém sobre a gente em determinados momentos, por conta de cultura mesmo, né? De um padrão familiar. Hoje eu amo flores, pode ver que a gente está aqui, né? Com essas orquídeas aqui, e sempre procuro ter flores na minha casa. A gente tem um cultivo de um jardim, então assim, hoje mudou totalmente a minha visão. Eu acredito que isso também está amparado com aceitação, né? E também com aquilo que Deus criou para a gente, né? A Bíblia fala sobre nós sermos o doce perfume de Cristo aqui na Terra. Então, isso também hoje me aceito como sendo parte desse jardim do Senhor e sendo o doce perfume de Cristo aqui nessa terra. Então, só queria compartilhar esse ganchinho aí com você. E a gente vai pular para o tópico maternidade agora. Né? Queria que você, com essa experiência toda, com o filho já, tendo um filho aí que já está chegando na fase quase que adulta, assim, jovem, né? Outro adolescente, outro ainda criança. A gente vai falar um pouquinho agora sobre maternidade. E eu queria te fazer essa pergunta, que eu sei que o Pedro é bem pequenininho ainda, mas eu quero que você lembre lá do Mi. E pensando sobre isso, queria que você trouxesse para a gente aqui a tua experiência, como não se perder como mulher dentro da maternidade, principalmente das mães de primeira viagem. E essa pergunta ela é muito me fez pensar muito, né. Quando a gente fala sobre ser mulher durante a maternidade, porque você falou, quando eu fui ver o meu primeiro filho, ele já vai completar 18 anos. E aí não era a mesma eu costumo dizer o seguinte, que a mãe dos meus 2 primeiros é diferente da mãe do meu último, que são 10 anos de diferença, né. E não foi fácil. Eu entender que a mãe, ela não se conecta com a esposa, porque era uma conexão que eu fazia sempre, né, que a mãe era a mulher. E aí, durante um tempo, eu me vi louca, descabelada e descuidada para o meu marido. E aí eu comecei a deixar a mulher ser só mãe. Só que olha só, a gente precisa cuidar para o nosso marido, né. Aí eu aprendi, logo no começo, logo com o Miguel, que o meu primeiro filho, que, um dia ele vai embora. Um dia a minha mãe usa uma frase que é maravilhosa, que é assim: "Se tudo der certo, eles vão embora. Se tudo der certo". E vai dar certo e um dia eles vão embora, eles vão se casar, vai ter a família deles. E se eu ficar só no modo mãe, como é que vai ser? Coitado do meu marido. Ele não vai ter mais a namorada, ele não vai ter mais a esposa, ele não vai ter mais a companheira dele dentro de casa. Ele vai olhar para mim
e vai falar assim: "Meu Deus, mas parece que eu casei com a minha mãe?". E não é assim, né. Inclusive, Islene, um detalhe importante, é nesse desleixo, muitas vezes, que os relacionamentos acabam. Porque o marido casou com uma mulher, que no caso não tinha filhos ainda, de repente, né. Porém, a maternidade, ela não pode ser desculpa para desleixo da mulher, não pode. A mulher, ela tem que continuar bonita e cuidada para o marido dela dentro das possibilidades que ela tem. Isso é dever nosso. Você falando sobre trazendo esse resgate, me resgatei também, me resgatei as minhas memórias lá da maternidade, né? E eu lembro que eu também fiz essa opção. Eu acredito que a gente precise falar mais sobre esse assunto, né? Para mães de primeira viagem, porque realmente, apesar da gente ouvir muito sobre isso, a vivência é diferente daquilo que a gente ouve, né? Teoricamente. Então, eu ouvi bastante sobre isso, mas quando chegou a minha vez, eu também entrei nesse looping de ser somente mãe, né? Ainda preciso me policiar muito por conta de desenvolver esses dois papéis, né? Mas eu acho que a gente vai vencendo, né? E aí eu quero continuar ainda dentro desse tema. É possível ser esposa, mãe, profissional e ainda manter a saúde mental? Meu Deus, que dificuldade! Eu diria que isso é quase um circo. É você ter que equilibrar vários pratos num palitinho, lembra do circo? É complicadíssimo, não é Não, e fácil. É eu ainda quero colocar possível? mais uma coisa aí nesse bolo. Dona de casa. E dona de casa? Islene, eu diria que é possível, mas que não é fácil. Não é fácil, né. Eu diria que é possível para a mulher, tanto é que o Senhor nos fez com aptidões imensas, né. Verdade. Deus ama os homens, mas ele ama as mulheres, eu acredito que de um jeito muito especial. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né. E isso é até perigoso demais quando você for ver que você já vai estar abraçando o mundo, fazendo as coisas, a gente brinca assim, né, que mãe, quando é mãe, ela não tem só as 2 mãos, né, os pés também servem para pegar alguma coisa no chão, serve para apagar alguma coisa que está no chão, passa pano com o chão, segura o bebê com a outra, mexe a panela com a outra. Então a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Tem como ser saudável emocionalmente? Eu diria que se você tem um bom apoio dentro de casa, é fácil, é mais fácil. Agora, se você não tem um bom apoio dentro de casa, a terapia, a igreja, os pequenos grupos, né, estar sempre com pessoas que podem te ajudar e animar o seu coração quando as coisas não estão bem, é excelente. Eu recomendo uma amiga do coração. Se você tiver uma amiga do coração, isso é excelente, você consegue colocar a sua cabeça no lugar de uma maneira mais fácil, né. Então, de novo, é possível? É muito possível. Mas é fácil? Não, não é fácil, mas é totalmente possível e isso pode ser construído sim. Você sabe que só esses temas de maternidade que a gente está falando aqui já daria um outro podcast, né? Mas vamos lá. Culpa materna é real ou construída, Marília? Ela é muito real, ela é muito real. Ela é real exatamente pelo mundo que a gente existe hoje, né. A culpa materna, ela acho que ela eu não conheço, de verdade, nenhuma mulher que viva sem culpa. Não conheço, né. Pode ser da culpa que não de agora, mas às vezes porque a marmita que você esquentou para o seu filho esfriou no meio do caminho, e aí você quer resolver aquele problema, né. Eu costumo dizer o seguinte: o homem, ele foi feito por Deus para solucionar os problemas, e a mulher, ela foi feita para o acolhimento. Então, eu acredito que muitas vezes a culpa materna ela está relacionada à falta do acolhimento e à tentativa de resolver problemas que muitas vezes na sua alçada, né. Então, quando a gente olha para o Instagram e você vê aquelas mulheres lindas e maravilhosas, aqueles filhos totalmente impecáveis, engravatadinhos e tudo mais. Gente, aquilo é mentira.
é mentira. E isso que dói em você, entendeu? Isso vai doer em você quando você achar que você deveria ser como elas e você não é, porque, alô, isso daqui é a vida real, né? A vida real, o negócio é muito diferente. Trago verdades, né? Eu fico pensando, dentro do meu Instagram, eu fico pensando às vezes o que postar, porque realmente quem tá lá do outro lado fica imaginando que a nossa vida é perfeita e na verdade não é. É regada por desafios, ela é regada pelas mesmas dificuldades que o ser humano, de forma geral, enfrenta, né? Mas mesmo assim, ali é uma vitrine. Isso não quer dizer que essa vitrine é sempre perfeita, mas também as redes sociais ela não foi construída ali para você usar como um pedaço de para se vitimizar ou trazer história triste, né? Eu acredito que tenham pessoas que utilizem dessa forma, nesse formato, né? Mas eu busco conteúdo sempre, até para eu utilizar, para eu ver ali de coisas que vão me construir, né? Me levantar. E aí a gente precisa ter essa consciência de que ali as pessoas vivem a vida real, né, delas, mas que essa vitrine que você escolhe acessar, ela está regada por um ser humano, ela é construída por um ser humano, que por detrás disso tem suas contas para pagar, né? Muitas dessas pessoas estão fazendo sua comida, estão sendo donas de casa, nós estamos falando aqui de forma específica de mulheres, né? Mas a gente já está caminhando aí quase que para o final e eu quero fazer algumas perguntas objetivas para você, tá? E eu quero dizer que é amor para você. Com uma palavra só, objetivamente, o amor para mim é lealdade. Respeito é Inegociável. limite, É necessário. perdão. É a cura. Uma mulher emocionalmente saudável é. Livre, totalmente livre. Essa pergunta eu não quero que você responda de forma tão objetiva. Uhum. Uma mulher emocionalmente saudável é. Uma mulher emocionalmente saudável. Ela é livre de todas as questões que aprisionavam ela no passado. E ela é livre para poder refazer a história dela e começar do jeito que ela sempre sonhou, com lealdade e com dignidade. Perfeito. Um conselho para mulheres solteiras. Essa é boa. Sim, amem a sua solteirice. Amem, Ótima. vivam a sua solteirice no Senhor. Vivam se aprimorando, sendo uma mulher leal em casa, leal aos seus pais. Aprenda a fazer um bolo. Vá pensando como será o seu futuro casamento, aprenda a cozinhar, aprenda os afazeres domésticos, porque eu acredito que, diferente do feminismo que é declarado hoje, eu acredito na feminilidade, que é algo que o Senhor nos deu, né? A mulher, ela é o coração da casa. E se você entender que durante a solteirice sua, você consegue ser o coração, você vai conseguir entrar num relacionamento preparada. Entenda, a solteirice é uma fase. Depois que você se casar, você não vai mais viver a sua solteirice, mas você vai aplicar no seu casamento aquilo que você aprendeu enquanto você era solteira. Perfeito. Agora, dá um conselho para nós casadas, por favor. Um conselho da Marília para as casadas. Amem os seus maridos com todo o coração, sejam respeitosas, sejam femininas para eles e seja uma mulher admirável. Seja mulher que o seu marido vai olhar para você e falar assim: ó, puxa vida, ainda bem que eu sou casado. Seja, eu queria dar um conselho muito interessante que eu vi durante esses tempos que eu e meu marido nós somos líderes do Casados para Sempre. Faça com que o seu lar seja um lugar onde o seu marido queira voltar depois de um trabalho muito cansativo. Isso, se você conseguir fazer isso, eu falo que você venceu na vida, você venceu nos seus relacionamentos, porque você tem um local que faça com que ele seja acolhedor e o seu marido se sinta amado, isso sim,
papel da mulher, e é o papel essencial, ser o coração da casa. Meu Deus. Obrigada, muito obrigada. Olha só, nós estamos aqui no Atypical Woman Brasil. É uma alegria, assim, inenarrável, né? A Marília é minha amiga pessoal e ela é uma querida, já me ensinou muito. Inclusive, o Casados para Sempre, nós fizemos com ela e isso marcou de forma muito especial o meu casamento, o meu relacionamento e nós construímos esse relacionamento de amizade. E aí, algo que você vai deixar aqui para gente, Má. E aí eu já vou entrar para um viés mais íntimo, tá? Para o nosso público aqui, que está assistindo a Typical Woman Brasil. Se você puder deixar uma única verdade sobre relacionamento para mulheres que estão nos ouvindo, qual seria? O relacionamento, ele faz parte do coração de Deus. A verdade é que existem relacionamentos que podem ser reconstruídos no Senhor de uma maneira completa. E se você se dedicar, ainda que você tenha dificuldade, se houver dedicação, o Senhor pode transformar o seu casamento e acrescentar aquilo que você sempre desejou no seu relacionamento, no caso. Marília, eu quero agradecer a sua participação, dizer que esse canal está aberto para você a hora que você quiser voltar aqui. Vai ser uma alegria te receber. Conteúdo, eu acredito que não falte para a gente abordar aqui nesse podcast. Então, eu queria agradecer você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? E tudo isso que você trouxe de maneira tão enriquecedora para nós. Ó, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Islene, o convite. Eu agradeço muito o seu convite, a confiança que você teve em mim. E é uma honra poder participar aqui com você. Conte comigo sempre. Obrigada. Ó, e para você que está aí nos assistindo, quero te convidar para estar aqui conosco, tá? Nos próximos podcasts e a gente vai sempre abordar assuntos significativos e que vão nos ajudar a construir relacionamentos saudáveis e com propósito, tá bom? Até o próximo episódio.